Bem-vindos a mais um episódio do programa Pegos pelo Tráfego. Hoje a gente vai dar sequência no que a gente está falando aí no ao vivo todos os dias. A gente vai trazer um especialista em vendas para falar um pouquinho sobre a dinâmica do não, o medo do não, a objeção, como superar o medo em vendas, a timidez, como ser descontraído, como ser simples. Fernando Ferraz, do canal Um Simples Vendedor, vai dar aula pra gente hoje aqui. Fernandão, conta pra galera aí o que é que o Fernando faz, da onde veio, como é que começou esse negócio de um simples vendedor. Compartilhe um pouquinho aí. Alô, Gil, tudo bom? Boa tarde, muito feliz em estar aqui com você hoje. O Simples Vendedor, ele nasceu de um propósito, né? Eu sempre, faz 22 anos que eu estou no mercado de vendas, no B2B, e sempre gostei muito de vendas, me encontrei mesmo, é aquela coisa que eu gosto de fazer, gosto de estudar, gosto de trabalhar, sabe aquela coisa de você acordar animado, de ser meio até workaholic, ter que se controlar para não estar sempre planejando coisa, vendo o mercado e tudo. E eu sempre gostei muito disso, sabe? De vendas e como isso pode te agregar, como isso muda a vida, como isso muda o patamar das pessoas. Então, eu tenho 22 anos de mercado, né? Eu tenho 40 anos, comecei com 18. E trabalhei já em empresas menores, de pequeno, médio porte. E hoje eu represento uma empresa bem grande. Então, assim, eu tenho vivência com vários tipos de cliente menor, clientes de grande performance, de grande volume e o pequeno empresário. E com isso eu fui criando muita história na manga, muita estratégia, passei por muita objeção, como você comentou, contornei muita coisa, aprendi muito, mas eu sempre guardava para mim. E uns 2 anos para cá, entre 2 e 3, desde que a minha esposa engravidou da Nina, que é a nossa mais nova, eu venho intensificando muito o meu processo de propósito, sabe? De vida mesmo, de entender o que eu estou fazendo aqui. E me aproximei muito mais de Deus, comecei a ler ainda mais, comecei a refletir e fiz 40 anos, né? 40 parece que é meio que um marco, né? Até o Jung brinca que a vida começa aos 40 e eu acho uma reflexão bacana. Até os 40 anos, é o que ele fala, a gente pode transportar isso para qualquer idade, porque 40 anos, no meu caso, foi, mas você pode ter esse start em qualquer idade, né, hoje em dia. Mas ele fala que até os 40 anos você vai se entendendo no mundo, se percebendo, se autoconhecendo. Por isso ele fala que a vida começa aos 40, porque dos 40 em diante você já sabe o que você é, quem você é, já sabe o que você gosta, já sabe o que tem que fazer, não vai mais nas ideias dos outros, já tem a personalidade bem formada. E no meu caso, quando eu fiz 40 anos, me deu um start, não sei se é um start meio de tiozão, assim, aquela coisa, mas que você falei, eu preciso ligar a câmera, preciso me posicionar, preciso começar a defender minhas ideias, preciso começar a ajudar as pessoas, porque você fica muito ali, aí dentro da reflexão, né, você é um cara que gosta de Bíblia, o servo bom e fiel, né, um cara que tem muitos talentos e enterra eles, ele vai ser cobrado. E haverá choro e ranger de dentes, né, para o cara que não compartilha os talentos. Isso me pegou, ouvi um falar, ouvi 2 falarem. Quando a gente começa a rezar, pedir para Deus sinais, não é coincidência, né? Você ouve aí pensa, daqui a pouco você abre, vai na missa, fala. Aí vai no outro, fala. O outro liga o podcast aleatório no YouTube, tá o cara falando. Falei, é isso aí. Aí fui ressignificando algumas coisas e falei, como que eu vou transmitir essa mensagem, né? E os feedbacks que eu tenho em processo de coach, assim, que eu consigo pôr clareza em alguns conceitos. Eu acho isso uma habilidade que eu desenvolvi de pegar conceitos que são mais complexos e dar uma simplificada. E aí comecei a criar essa história aí de Simples Vendedor, que é um personagem, e aí tô nessa. Fernando, a gente se conheceu há algum tempo atrás em função de um vídeo criado aqui, não nesta sala, mas neste podcast, na sala de cima, né? Certo. E hoje você está nesse caminho de gravar vídeo. As pessoas que chegam a você hoje, elas chegam pedindo que tipo de ajuda?
Olha, é interessante, né? Porque a gente vê, eu com esse pouco tempo que eu liguei câmera, meus canais são bem recentes, eu já recebi feedbacks distintos de pessoas assim, teve ajudas assim, por exemplo, pô, eu sou meio travado, o que que eu poderia fazer para me soltar? Isso é uma coisa que chegou muito já. Outras pessoas que já têm comércio, já tem, falam, olha, cara, vi, você põe meta, eu já fazia aquilo que você falou, mas eu não sabia que isso era um método. Pô, isso é poderoso, cara. Porque a partir do momento que você descobre que existe um método para aquilo que você faz de maneira genuína, você passa a fazer intencional e amplifica. E faz vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Quanto você aguentar de fazer, você vai fazendo. Você descobre que tem livros, escolas, tudo escrito sobre aquele tema que você nem sabia que era um tema. Isso que eu acho poderoso do Simples Vendedor, entendeu? Daí, um vídeo meu que o pessoal gostou foi o rapport. Pô, rapport, cara, rapport. Por isso que eu acho que o negócio do Simples é legal. Porque rapport, pô, é conexão. É você pegar um ponto ali em comum de maneira genuína, sem forçar a barra. Pô, isso aí todo mundo sabe que é bom fazer. Mas quem que entra assim na hora da mesa ali, o cara tem intencionalidade. Fala, peraí, o cara tem foto do filho. Vou falar do meu filho, então, de leve. Ô, cara, e aí, ó, tá dormindo à noite já? Tô, cara, nossa, tô nessa aí também, viu? Meu molecão lá chora a noite inteira. Pô, começou o assunto, cara. Começou o assunto. Aí você vai lá, o cara tem a bandeira do Grêmio. O cara lá do Rio Grande do Sul. Gremista roxo. Pô, eu vou visitar o cara, eu já dou uma olhada. Dou uma passada no jornal ali, pô, como foi o Grêmio na rodada, tem alguém machucado, tem alguém se destacando. Eu já chego na conversa ali e falo, ó, e o Grêmio, meu, que isso, cara, que fase, não sei o quê, papapá, ou, nossa, ganhou, que legal. Você já quebrou um pouco o gelo, porque a questão das vendas é que você lida com o ser humano, cara. No fim da história, a gente tá estudando, esse autor, o Jeb Blunt, é um cara top, né? E ele fala muito isso, cara. As pessoas, elas tomam decisões emocionais, elas compram de pessoas e depois ela acha alguma razão para justificar a decisão que ela tomou, entendeu? Uma coisa que ele fala no livro que eu achei muito massa é que assim, a única espécie na Terra que compra e vende é a do ser humano. É, né? Eu nunca parei para pensar nisso, né? É um negócio, mas é só o ser humano que compra e vende. Então é algo que tá cheio de emoção no meio. Sim. Conta um pouco de história pra gente, assim, Fernando, de venda, assim, venda difícil, venda desafiadora, frio na barriga. Isso aí eu tenho um arsenal, essa é a Conta especialidade da casa, né? 22 anos vivendo e revivendo histórias, assim, Tenho muitas histórias boas, assim, sabe? De conexão, de reversão de quadros, assim, sabe? Pegar cenários complicados mesmo e... Ah, aquele ali é impossível de vender. Isso é uma coisa que eu adoro, é falar que aquele cara é impossível de vender. Eu já fico doido pra ir lá vender pro cara, porque eu falo, não é possível que seja impossível. Então não tem alguém vendendo lá? Por que não pode ser eu? Aí eu já começo a me desafiar. Como eu atendo clientes em todo o Brasil, eu lido muito com a diferença cultural de cada região, né? Legal. Então, quando eu chegava nas regiões, até entender o jeitão, por exemplo, do carioca, eu comecei, então, eu tinha região fixa. Então, era sul de Minas e Vale do Paraíba. E depois, com o tempo, os meus resultados foram me credenciando a aumentar a região e foi o meu chefe na época foi me passando outros estados. E aí comecei o primeiro estado. Eu peguei Minas inteiro e depois eu peguei Rio de Janeiro. Ah, daí foi que o bicho pegou, cara. Porque... O carioca é um bicho que tem que ser estudado à parte, né? Ele tem um outro lifestyle, né, cara? O jeito que o paulista faz negócio, o mineiro é mais parecido. Mineirinho ali, pô, você tá na casa do cara. Cara, pô, daqui nós vamos pra sua casa comer pão de queijo. Minha mulher já tá fazendo um café. Lá no carioca ele já é meio veiaco, né? E tal, em alguns momentos é diferente. Então eu comecei a me adaptar. E é isso, é rapport, é conexão, é entender, é empatia, você se colocar no lugar do outro. Peraí, como que esse cara pensa? Como que ele gosta de ser tratado? Porque de repente você tá ali querendo fazer um negócio e provar por A mais B. Né? O cara quer trocar uma ideia, ele quer ter um parceiro.
E aí tiveram alguns casos. Eu tive um caso, eu cheguei num cliente muito grande, do Rio de Janeiro, e ela me recebeu com 3 pedras na mão, porque ela estava chateada com O cara que foi antes de o você. cara que foi antes de mim. Ah, que não sabia tratar cliente, que não queria... Ela falou, não vou nem gastar seu tempo, eu não ia nem te receber. Mas como você é novo, como você chegou agora, eu acho que eu devo satisfação, porque tempo é dinheiro, e o meu tempo vale, o seu tempo vale. Então, em respeito ao seu tempo, eu vim te falar que não tem negócio. Eu falo assim. E aí, Começamos bem, né? começa aquilo, né? Eu gosto muito de falar, de fazer perguntas, né? Hoje, uma técnica, inclusive, eu aprendi lá intensifiquei isso muito lá no método IP do Marçal, né? É fazer pergunta aberta, cara. Você joga a situação ali e a pessoa mesmo vai entregando o caminho do ouro para você, né? Aí eu perguntei para ela, mas tudo bem, você tá chateada com a empresa, com o Fernando ou com o outro vendedor? Me explica melhor, só para eu entender, porque assim, eu recebi um desafio grande e você vai me fechar a porta sendo que você não conhece o meu jeito de trabalhar? Aí ela, não, porque não sei o quê. Eu falei assim, olha só, eu sou responsável por um estado de Minas. Se quiser, eu compartilho o telefone de vários clientes para você saber como que é meu jeito de atender. Eu acho que você, tudo bem, eu entendo, mas não é empresa. Então, foi um atendimento pontual que você não ficou satisfeita. E a gente está mudando porque mudou o atendimento. E se você fechar a porta para o Fernando, eu já começo essa trajetória minha aqui no estado com prejudicado. Porque você é um dos maiores clientes aqui. Eu recebi essa missão, então pronto. Aí eu já comecei a entrar com ela na dança. Ele falou assim, então faz o seguinte, pega o produto mais difícil, aquele que você usa menos, dá uma chance pro Fernando. Dá uma chance pro Fernando. Aí eu falei, tá bom. Aí parece que ela fez pra me sacanear, assim. Ela pegou um produto assim... osso do osso do osso e me testou de tudo que é jeito por 1 ano e pouco, assim. Aí ligava e era uma coisa produzida sob medida, então eu falava, preciso para depois de amanhã. Sabe, umas coisas assim. E eu alinhei com o diretor, falei, vamos reconquistar, né? O meu diretor da época sempre me deu muita força também. E aí a gente foi ganhando espaço. E aí chegou uma bela hora que ela me chamou para um bid lá, com todos os fornecedores, de um produto muito bom e rentável. E aí, 1 ano depois, a gente começou a desenvolver, era cor pro plástico, né? Então era um material que era ouro e tinha efeitos de pérola. E isso era muito difícil de fazer, porque a pérola, quando você coloca no frasco, ela se perde um pouco de efeito. E aí o pessoal não conseguiu fazer e a gente conseguiu, acho que na 10ª tentativa. Você imagina que eu tinha que ficar indo pro Rio, indo para São Paulo, indo pro Rio, indo para São Paulo e colocando. E o marketing, não, essa cor não tá conversando com aquela. Esse verde é muito verde. Esse negócio do cor conversar foi eu descobri nessa época aí, que as cores elas conversam. Tem uma que não gosta da outra e tal. E enfim, esse cliente virou um clientaço, mas um clientaço, porque ainda para a cereja do bolo foi que esse cliente foi comprado por uma multinacional no meio do processo. Então a gente virou de uma empresa que já era grande, virou gigantesca, a gente ficou com homologação na multinacional. Então, isso é um case muito legal de superação, sabe? E tem inúmeros. Foi a primeira coisa que você vendeu, Fernando? Foi justamente isso. O mesmo produto, você está no mesmo segmento? Sempre no plástico. Mas eu brinco que falar que, a gente é vendedor desde criança, né? Desde que você convence seus amigos a brincar do que você quer, você está vendendo alguma coisa. Então, se eu fosse hoje fazer uma copy para vendedor, eu falava que não é do 0 ao 100, é do 1 ao 100, porque algum vendedor já tem dentro de você. Não é possível que você não convenceu nenhum amigo nunca a brincar daquilo que você quer. Então, você tem uma habilidade ali. Você precisa pôr luz nela, estruturar, colocar algum método, alguma coisa. E para isso tem milhões aí de livros, mentores e conceitos que são simples. Muitas vezes eles vêm carregados de um nome difícil, mas os conceitos são simples. Vamos desmistificar alguns aqui? Vamos, estamos aqui para isso, né? Pipeline, eu tava brincando com o César ontem, né? O César é um dos vendedores aqui do grupo. E ele é um cara de relacionamento. É um vendedor de relacionamento. Eu falei, mano, você precisa me ajudar. Porque
Aí eu zoei ele, né? Porque o seu pipeline parece que um cemitério, entendeu? Todo mundo que tá lá tá parado, não anda, não vai pra lugar nenhum. É legal demais ser um cara de relacionamento, mas tem que sair venda do outro lado. Sim. Porque se ficar todo mundo ali conversando Exatamente. com você e não vai pra lugar nenhum... É o defeito do funil, né? Não resolve. O funil, em dada hora, ele entope, né? Explica aí o pipeline pra galera que tá assistindo. Pipeline é um funil de vendas, vamos assim dizer, né? É uma esteira ali que você qualifica o lead, que é o lead, é o contato, é o cliente em potencial. Lead é de aproximar, né? Então, um lead é alguém que você está se aproximando. Então, você tem um contato e ele tem várias fases, né? Você percorre ele desde a prospecção, aí vai metodologias, né? Como dividir esse funil. Prospecção, qualificação, apresentação de proposta, fechamento, pós-venda. Enfim, cada empresa e cada método vai qualificar de uma maneira. Eu acho que tem um poderoso método para prospecção que o pessoal descarta e eu vejo muita gente errar. Conta Que pra é gente. que eles chamam de ICP, né? Que é a qualificação do seu cliente ideal. Você definir quem que é o cara. Porque você imagina, você vai montar uma empresa, vou dar um exemplo, uma câmera fotográfica. Aí você vai e fala, pô, agora eu vou ser fotógrafo, ter uma câmera fotográfica e comecei a fazer curso de fotografia e quero vender. Pô, deixa eu lá ver se a Madonna não quer que eu faça o ensaio dela. Pô, qual que é a chance de você ir lá e virar fotógrafo da Madonna? De primeira virar o cara que é o fotógrafo da Madonna. Então, cara, você fala assim, não, peraí, eu vou começar a fotografar agora, eu vou fotografar jogador de futebol. Ponto. Aí eu vou pros caras, já faço umas fotos, coloco ali no livrinho do DVD, bonito, tal, faço um ensaio, subo na rede social, papapá. E, meu, você escolhe um nicho e vai. Aí você tem um funil muito mais qualificado, porque você começa a se destacar, começa a falar a linguagem dos caras, começa a personificar. E aí sim você tem um funil saudável. Entendeu? Agora você tem um funil que tá o seu vizinho, a Madonna, a Virgínia, o Neymar, o Gil, o Fernando. Pô, Tanto você faz, vai, né? cara, você vai entupir o funil, cara. Tem um outro autor que a gente estudou, ele escreveu um livro chamado Isso é Marketing. E ele diz que não dá para agradar todo mundo. Não dá. Nem Jesus conseguiu, se você for o primeiro. Você precisa estabelecer qual é a fatia das pessoas que você vai agradar. E não se preocupar com as outras. As outras Exatamente. vão se incomodar mesmo, tá tudo bem. De alguma E maneira. aí, quando você estabelece, Umas mais, outros menos, né? quando você estabelece quem é esse grupo que você quer atender, a tua transformação tem que ser real para aquelas pessoas. E Sim. o resto... E aí você começa a ficar conhecido de outro. Você não precisa ter um ICP. Né? Você pode ter alguns. Pô, vou fotografar jogador de futebol, jogador de vôlei, personal, sei lá, pessoa fit, mercado fit. Eu sou o cara que fotografa o antes e depois, ou fotografa você treinando. Você, cara, tem que conversar ali alguma coisa. O que não dá pra ter a Virgínia, o Anderson Silva, o Gil e o Fernando no mesmo funil, cara. Porque o cara que vai me fotografar não é o mesmo cara que vai fotografar o Neymar. Entendeu? Uhum. Então, eu vejo muito isso. E isso, obviamente, que a gente tá jogando exemplos mais exponencializados, vamos assim dizer, mas eu já vi muita gente perder tempo, cara, assim, de oferecer dia a dia produto. não é só o cara que está na área comercial que precisa de ajuda para vender. Todo empresário precisa. Qual que é o grupo assim, de pessoas que tem mais carência do que você tem recebido, o pessoal chegando até você, que é o cara que faz aquilo ali porque, sei lá, é o que sobrou para fazer, essa aqui é a minha empresa, minha profissão, minha eu presa, mas não tem habilidade comercial, precisa desenvolver isso. Eu acho assim, Gil, principalmente depois da pandemia, muita gente... A pandemia, ela meio que foi um divisor de águas para muitas coisas, né? Então, muita gente saiu do emprego, muita gente empreendeu, né? Então, os empreendedores, normalmente, eles muitas vezes, ele não se preocupa tanto com vendas. E o que mais me procura são pessoas que são empreendedoras, assim, menores. O cara né? tem um pequeno negócio, tá com dificuldade. E aí ele não tem um processo, né, cara? Então, assim, se você não tem um processo, ou se você não tem um planejamento, não tem uma metodologia, um playbookzinho, assim, pô, quando o cara me falar X, eu vou responder Y. E eu posso usar essa e essa estratégia. Pô, só isso aí já muda o jogo pra caramba.
E assim, eu já vi que às vezes o cara manda até pro concorrente o vendedor lá, porque ele não foi treinado. Não, essa roupa aí não, isso aí é lá na outra loja ali, o cara vende, tem mais. Pô, tem roupa pra sair? Pô, essas roupas, não é possível que uma loja de roupa não tenha uma roupa pra sair. Você vai indicar o cara, vai mandar o cara ir pra loja do lado, sendo que ali na sua, de que tem roupa pra sair, mas o cara não tá treinado. Pô, se alguém chegar. O cara normalmente vende roupa básica, mas alguém chegou lá, pediu roupa pra sair. Pô, o cara não Sair soube aonde, né? conduzir, né? Você quer ir pra onde? Pra igreja? Não sabe fazer pergunta. O cara, eu vou mandar ele lá pra loja aqui, ó. Tem uma loja de roupa de festa ali, ó. Vai ali. Por São conta da jeitos- leitura do livro e de compartilhar com a galera de manhã cedo, eu tenho me forçado a executar as lições do livro, né? E teve um dia que eu entrei em 4 reuniões dessas reuniões de vendas. Eu tenho uma equipe hoje que agenda a reunião para mim. E os 4, aparentemente, naquele primeiro contato, era 4 caroços, sabe o caroço? E eu fiz 4 vendas, cara. E é muito sério isso, porque há uma tendência natural do ser humano de classificar o outro de alguma maneira. Então ele bota um rótulo no outro e ele vai tratar o outro a partir daquele rótulo que ele estabeleceu. E em vendas, se você entra com um rótulo cedo demais, você não vai vender. Como eliminar esse julgador que fica dentro da gente e atender todo mundo para tentar marcar gol com todo mundo? Ô, Gil, assim, cai um pouco naquele coisa do ICP, né? Quanto mais genérico você for, mais você vai cair em dificuldades. Se você se especializa em algum tipo de nicho, ou você tem filtros ali que você coloca, você vai ficando mais especializado em ler as pessoas, em ler os cenários. Eu gosto muito de falar de perguntas, arte de fazer perguntas, porque é uma arte você saber perguntar. Perguntas abertas. E mais, quando você aprende, você se surpreende com o nível de resposta que as pessoas te dão, porque as pessoas dão resposta. Só que se você não perguntar, ela não vai falar. Então, são duas coisas que são muito poderosas. Escuta ativa, que eu estou tratando escuta ativa essa semana no canal do Simples Vendedor, eu estou falando sobre isso. E a escuta ativa, ela sempre tem que estar linkada com uma outra habilidade, porque se você está escutando, tem que ter alguém falando ou alguém fazendo outra coisa, não vai ficar escutando sozinho, assim, escutando coisa, né? Então, geralmente, ela vem linkada com empatia, ela vem linkada com a arte de fazer perguntas, porque tem gente que segue um script ali, engessado, e faz pergunta, e ele já tá pensando no que ele vai te falar quando você acabar de responder. Não tá nem ouvindo a resposta. Não tá prestando atenção, não tá deixando o cara falar. Eu até vou brincar, porque eu tô colocando no canal, eu tenho colocado música, sabe? Pega uma música, e aí tem uma música que eu falo, é um cliente falando pro vendedor falastrão, que assim, eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Pô, o cara tava ali querendo dizer, o vendedor, você chega com um produto pronto, você não sabe se o cara tá querendo ser exatamente aquilo que o cara quer. Você não sabe se essa solução é a que o cara tá precisando. Aí você vai lá, fala pra caramba, não deixa o cara falar, o cara encerra e fala, não, mas beleza. Acabou. Há uma tendência do brasileiro, pelo menos, de achar que o vendedor sempre vai enrolar ele de alguma maneira, né? O cara tá Sim. sempre meio na defensiva com o vendedor. Desenvolver empatia, tal, entender o lado do outro ajuda. Mas escutar é o que mais ajuda. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ô Gil, o Jeb Blount, ele fala num livro dele que as pessoas gostam de falar delas mesmas. Isso libera endorfina, né? E libera e é um negócio viciante. Então, escutar, cara. Nossa, se o pessoal soubesse o poder da escuta e das perguntas. Gil, pensa bem, cara. Eu chego aqui pra você. Eu chego falando um monte de coisa, que eu sou bom, que meu produto é bom, que não sei o que, papapá, papapá. Quantos vendedores... Já Qual falaram a mesma vendedor que coisa. chega e fala que o produto é ruim? Agora, chega assim, pô, Gil, que legal essa estrutura aqui, cara, podcast. Meu, como que você chegou assim? Você já começou assim grande? Pô, tá ali, cara. Tá ali, o cenário tá montado pra você contar a sua trajetória, tal, papapá. Daí vamos dizer que eu sou um vendedor de mentoria. Falei, cara, mas veja só, cara. Hoje você enfrenta qual que é a dificuldade mais latente que você enfrenta aí e tal, papapá. Ah, não, hoje eu tenho, pô, dificuldade de processo, papapá. Pô, você já tá dando todos os seus problemas pra mim.
Pra montar Entendeu? um produto pra Pra resolver. montar um produto, depois você entrega o que o cara tá precisando, que ele mesmo te falou. Se você fizer boas perguntas. Teve um casal que eu atendi essa semana, Fer. Donos de franquias. Tem várias franquias de coisas diferentes. E aí ele começou a reunião, eu pergunto o que o cara faz, tal, por que ele se motivou a marcar uma reunião comigo, que vídeo que ele viu, o que ele gostou, tal. Ele falou, não, é porque eu acho que a gente tá gastando muito dinheiro com marketing para receber pouco lead. Escuta essa aí que você vai rir pra caramba. Eu falei, me explica mais. Ele falou, não, eu gasto hoje R$700 no Google, R$800 no Meta e recebo 290 leads por mês só. Oh. Aí eu pensei assim, deu ruim, acabou a reunião, né? Porque eu não consigo fazer milagre. O santo é outro, né? Não dá pra fazer milagre. Aí eu continuei ouvindo e tal, e eu perguntei, quanto você paga pro cara da agência? Porque deve ser caro, né? Um cara bom desse deve ser caro. Não, eu pago R$450 por mês. Eu falei, eu passo o contato dele pra mim. Passa o contato dele pra mim. Ele falou, por quê? Eu falei, não, é um gênio, você tem um gênio trabalhando. Cara, eu quero ele trabalhando pra mim também. A esposa dele começou a rir, ela estava numa outra sala, em outra câmera, né? Começou a rir. E eu, o tempo todo, eu dizia para ele, olha, não troque o cara da agência. Nunca, nunca. Discuta com ele, acerte com ele, verifique com ele as possibilidades, mapeia os números, porque pode ser que parte do que está chegando não é do tráfego, é orgânico, é de outra fonte de lead. E você não consegue entender porque você não tem a informação. Agora, enquanto você não... Aí eu virei o processo. Em vez de falar de prestação de serviço, enquanto você não entender o porquê das coisas, você não vai conseguir tirar essas dúvidas que tem no teu coração. E você está achando que é caro um negócio que para quem está no dia a dia está muito barato. Mas eu sei disso porque eu estudo. Então a minha proposta para você é que você passe a estudar a respeito do processo e aprenda o que dá, o que pode, o que não pode, para que e porquê de cada coisa. E o cara entrou na mentoria. Mas quando ele começou a falar 700 num, 800 no outro, R$450 de agência, mano, o que eu tô fazendo aqui nessa reunião? Dá tristeza, né? Porque você fala, não tem o que vender para um cara desse. Mas como eu comecei a ouvir, aí ele falou que a esposa dele, numa das unidades, a esposa dele que faz, ela tá tentando acertar, mas não consegue acertar o outro, porque não sei o quê. E eles tinham mais um negócio, mais outro negócio. Mas aí começou a aparecer negócio. Eles são donos de um monte de pequenas franquias, entendeu? Sei. O conhecimento para ele passa a fazer sentido. Porque ele vai operar marketing em todas as operações dele ali, ele vai conseguir executar. E aí virou pro lado da mentoria. Então, o escutar essa semana aí tem me feito bem. E você já e vender uma mentoria é top, né? Porque então, se ele veio, não tinha nada para vender, você saiu da reunião com uma mentoria vendida, poxa vida, cara. Hoje fiz uma reunião com um advogado e assim, eu tô botando em prática mesmo o conteúdo do livro. Eu não sei até quando eu vou lembrar do conteúdo do livro e não vou agir por instinto, porque mas aí absorve, o vendedor, né, tem instintos. Eu sempre fui bom vendedor por instinto, mas eu atropelo todo mundo. Aí hoje o cara começou a falar, e fala. E aí a qualificação do lead, a ideia de ter um perfil, ela está sendo feita pela minha equipe. Então, quando o cara vem para a reunião comigo, ele vem qualificado. Aí, com as informações do cara na tela, falei, cara, mas esse cara, pelo faturamento do negócio dele, não cabe um produto tal. O que é que cabe para ele? E a gente conversa daqui, conversa dali, conversa daqui, conversa dali. Eu ofereci o serviço de agência, porque ele falou que queria contratar o serviço no meu preço de agência, que era inviável para ele comprar pelo faturamento que já tinha sido qualificado antes. E aí eu dei uma saída para ele. Eu falei, só que eu consigo te vender uma mentoria de novo. Para você comprar em 12 vezes e eu te atendo como agência durante 4 meses. Nesses 4 meses eu vou te atender como se você fosse um cliente da agência normal. Você é um aluno da mentoria. Você vai estudar comigo, vai aprender e no final do 4º mês o teu faturamento vai ser outro. Aí você vai ter condição de pagar a agência normal. Ele falou, você faz isso para mim? Faça. Então tá fechado. Então, isso aí, nossa, isso é música para os meus ouvidos. Isso é muito gostoso, não é, cara? É música para os meus ouvidos, cara. Você vê a pessoa colocando em prática, é isso aí que move o simples vendedor, esse personagem que ele é movido por destravar essas pequenas coisas, por fazer o cara fazer dinheiro novo. Nossa, cara. Eu tô também, como a gente estava conversando um
pouco nos bastidores, né? Eu não estruturei ainda uma mentoria. Estou chamando de simplificadoria para me destacar. Para pegar e simplificar. Porque assim, como eu acho que o vendedor começa na pessoa, eu gosto de fazer um negócio holístico ali, 360 assim, na pessoa. E eu falar que eu sou mentor espiritual do cara, eu sou o Dalai Lama, né? Quem que eu sou para ser um mentor? Então eu sou um simplificador. Eu pego os conceitos que eu já fiz, que eu acho que eu posso apresentar e pode contribuir, e apresento pro cara de uma maneira simples. E aí o cara vê se faz sentido ou não. Eu tô já fazendo isso com uma pessoa e o cara tá colhendo resultado pra caramba. O cara tá voando. Seu tá MVP. voando. Ele é meu MVP, eu chamei de rato de laboratório. Ele tá aí, tá... Qual que é a área dele? Ele é personal e gestor de tráfego. Personal e gestor de tráfego. Ele começou, o cara é brilhante, cara. Ele começou, ele é lutador, começou a estudar tráfego para poder fazer tráfego para ele mesmo. Tá. Então ele começou, fez curso do Sobral, alguma coisa do tipo, e aprendeu. E começou, daí ele dava aula de luta e tal, daí os caras começaram a pedir. Pô, cara, você sabe que... Não, eu faço pra você. Faço pra você. Começou a ganhar mais dinheiro com o tráfego, mas ele tem um estúdiozinho montado. E aí, cara, eu falei, meu, tá bom. Aí começamos a trabalhar pilar de vendas, estruturar método pra ele treinar alguém. Pô, o estúdio tá montado, é um gerador de caixa, né? Cara, eu falei com um cara de luta, assim, extremamente nichado, que de repente dá pra você compartilhar com ele. O cara dá aula de Muay Thai pra mulher que quer emagrecer. Só. Aí, ó. Tá é vendo? isso. Então, é um ambiente que só tem mulher. Elas vão lá para ficar dando soco no vento, uma na outra e tal, para fazer exercício físico de um jeito diferente do que estar dentro de uma academia. Extremamente nichado, né? Sim. E o cara tá com a agenda bufando de gente dentro. Eu tenho visto muito isso, o ultra nicho, né? Que o pessoal chama de ultra nicho. Porque aí você é especialista naquilo e, meu... Quantos caras tem para concorrer com ele? Entendeu? O cara ele vai virar referência nisso, cara. Quanto mais você especificar, mais... E hoje as pessoas, elas estão globalizadas, os conhecimentos estão todos ali na mesa. Então, quanto mais específico a pessoa, ela se sente abraçada. Você fala um mesmo linguajar, você se comunica com mais especificidade, intencionalidade. Aí sim você sabe ler o cara muito mais fácil. Pô, você pega toda hora lutador, toda hora mulher que quer emagrecer, ela chega ali, você já sabe se ela quer emagrecer porque tá solteira, se ela quer emagrecer porque tá doente, se ela quer emagrecer por estética, se ela vai emagrecer ou se ela só quer. Enfim, tem mil coisas, cara. Você começa a nichar, você entende a dor. O cara olha pra você e fala, é isso aí. Fernando, dentro desse tempo todo de vendas aí, qual foi o cliente mais difícil, a situação, o cliente mais difícil que você enfrentou na rua? Tem alguns, cara, mas assim, tem dificuldades diferentes, né? Tá. Tem pessoas que foram difíceis até eu chegar no decisor. Então, assim, foram 10 anos para chegar num decisor. No cara que falava sim. No cara que falava sim. E ele era blindado. Ela, no caso, porque é uma mulher, a estrutura dela protegia ela de todas as formas, assim, pelo jeito dela de fazer negócio. Acho que ela gostava de ter bons parceiros, fiéis e tudo. E aí eu demorei 10 anos para chegar nela, cara. No dia que eu consegui sentar na frente dela, a gente começou a fazer negócio dali a 15 dias ou um mês. Então eu demorei 10 anos e um mês para vender. Então esse foi um caso difícil. Eu tenho casos também de clientes também que têm poder aquisitivo muito grande, são mais temperamentais, entendeu? Então, são casos difíceis, mas o simples vendedor, ele conecta ali de uma forma ou de outra. A questão também do seu autoconhecimento, né, cara? Se você saber até onde você pode ir, até onde é o seu limite de respeito. Às vezes o cara fala com você e fala, pô, peraí, você não precisa entrar e gritar com o cara. Você fala assim, peraí, vamos desligar o telefone, que eu acho que a temperatura tá um pouco acalorada, vamos nos falar em outro momento. Poxa, você impôs respeito sem precisar invadir um pouquinho do território confortável ali. A pessoa entende, porque às vezes ela se passou, né? Enfim, a indústria, a temperatura, ela é alta mesmo, sabe? Então, é normal, não leva pro pessoal nem nada,
2 semanas depois, estava jantando. Ele falou, pessoal, a gente é que nem marido e mulher. Eu falei, vem com essa não, cara. A gente é vendedor e cliente, pô. Pensa que ele quis dizer que a gente briga toda hora e afim. Esse é um cara que é difícil, por exemplo. É um parceirão. Adoro, gosto demais desse cara. Gosto demais. Mas é um cara que foi difícil. A gente ficou amigo em dado momento, assim. A gente é amigo. Então, assim, tem muito. Teve... Você estava falando aí do seu cliente que estava culpando o coitado do gestor de tráfego, que era o gênio. E eu lembrei muito de uma coisa que eu falo de autorresponsabilidade. Flávio Augusto até fala bastante sobre isso. Quanto mais você assume responsabilidade, mais a solução para aquilo fica com você. Porque você vê, ele tá culpando todo mundo ali, culpou o cara, o outro, e não olhou pra ele. E era massa que a esposa dele ria, velho. Na outra imagem, assim, ela tava rindo, porque tudo que eu tava falando, meio que tava validando o lado dela da briga, vamos falar assim, né? O cara chamou pra uma reunião... E você foi lá... que tava errado o tempo todo. E o cara, ele poderia ser sábio porque a mulher sempre tá certa, né, cara? Ele já poderia ter essa sabedoria lá de casa. Esses dias eu abri uma caixinha... E eu tava falando da matriz de Eisenhower, cara, que é uma matriz para você priorizar as suas tarefas, né? E eu tava simplificando. Olha aí pra você ver. Você fala matriz de Eisenhower, o que o cara que tá querendo aprender vendo fala, pô, cara, que será que isso é um negócio mais simples que tem, cara? É você pegar e fazer um quadrado, o que é urgente e importante, o que é urgente e não importante. O que não é importante nem urgente e o que é importante e urgente. E aí, você divide isso. E pronto, o que é importante e urgente, você para tudo e faz. Que não é nem importante nem urgente, um dia a gente faz. Por que tá na sua agenda? Se não é nem importante nem urgente. Daí você reclama que procrastina. Você tá cheio de coisa que não é importante nem urgente para fazer. Aí o que é importante, mas não é urgente, você agenda. Certo? É importante. Você tem que colocar na sua agenda, colocar num follow, colocar num pipeline da vida. E o que é urgente, mas não é importante, você delega, cara. Se você conseguir, se tiver uma estrutura de delegar, não é importante, alguém pode fazer. Põe uma inteligência artificial, põe alguma coisa. Entendeu? E aí, a minha esposa perguntou, você usa isso pra vida? Ela perguntou na minha caixinha, dando aquela motivação, né, da caixinha e tal, começo. Aí eu falei, uso. Tudo que é importante e urgente é o que você quer. E o que eu quero não é nem importante, nem urgente, nem nada. Todas as outras são você. O que você quer é importante, é urgente, tem que parar o que tá fazendo. Porque eu sou sábio, cara. Quem manda é a mulher lá e pronto, entendeu? Não tem conversa. Se ele soubesse isso, aí pronto, já tava resolvido. Precisou vir aqui, contratar uma mentoria para ele entender que a mulher dele tava certa. Olha pra você ver. Ô, Fer, a gente faz sempre as mesmas perguntas no final, assim, para todo mundo. E a galera costuma ser evasivo de uma delas. Eu quero que você não corra. Não corra. Não, poxa, o simples vendedor, ele é corajoso, cara. O Fernando de hoje, olhando pro Fernando de 20 anos atrás, o que ele faria diferente? Cara, eu deixaria de ser bonzinho rápido, mais rápido. Eu demorei muito por ser muito bonzinho, sabe? Ó, eu não fugi, já tava na ponta da língua, hein, meu? É que a gente nem tinha combinado, hein? Meu, ser bom é diferente de ser bonzinho. E um dia um cara me deu um feedback, falou, cara, você é muito bonzinho, seus projetos acabam ficando para trás, eles não pegam a mesma atração, porque sempre chega alguém gritando, e aí, deixa o Fernando lá que ele não vai brigar com a gente. O cara me deu esse feedback. Só que eu precisei mudar toda uma estrutura de um ser para deixar de ser bonzinho, né, cara? E entender que deixar de ser bonzinho não era deixar de ser bom. E aí, eu falaria isso pro Fernando, falou, cara, você é muito bonzinho, continue sendo bom, olhe na sua essência e não tenha medo. Eu falaria isso pra ele também, pra ele não ter medo, sabe? Por quê? Porque o mercado, ele é muito... Quando você é bom, cara, respeitador, tem princípios e age com amor, cara, você não tem por que você ter medo de nada, cara. Pensa bem, você é bom, você respeita as pessoas, você ama o próximo. Você vai ter medo do quê, cara? Entendeu? E aí, um dia eu fiz um treinamento já nessa nova fase do Simples Vendedor e eu tava explicando o medo para os universitários. E eu falei para eles que o medo
entrei num conceito de medo mais profundo lá, que a gente tratou. E aí falei dos tipos de amor, né? Amor ágape, amor eros e amor ágape, amor filos e amor eros. E aí tava explicando e disse que uma boa maneira de se enfrentar o medo é com amor. E aí cheguei na frase de João: verdadeiro amor lança fora todo medo. Nossa, na hora que eu botei aquilo no telão, aquilo ali foi música, porque eu queria ficar parado eu só olhando pro telão com aquela frase, cara. Cara, se é um cara que ama, genuinamente, ama mesmo, os 3 amores, cada um no seu lugar, você vai ter medo do quê, cara? Você vai respeitar as pessoas, você vai ter empatia. Então eu falaria isso pra ele. Falei, cara, não tenha medo e seja bom. Ponto. Massa. É isso que eu falaria sem fugir, sem ter evasão dessa pergunta. Tem alguém da tua história que você precisa agradecer de forma pública? Precisa gravar uma mensagem, falar, ó, tô aqui, lembrei de você, obrigado. Nossa, é uma responsabilidade, porque tem alguéms, né? Tem muitas pessoas, assim, que me ajudaram nessa trajetória. E, assim, eu trabalho com o meu pai, né? Assim, comecei trabalhando lá com ele. Então, quem ajudou muito meu pai me ajudou também, entendeu? Então, tem pessoas ali, eu posso citar pessoas, tem o Alberto, o Luigi, que são pessoas que abriram as portas para ele, são grandes clientes, eram grandes clientes, viraram grandes parceiros, que hoje são o Alberto, Luigi e Federica, né? São 3 irmãos que são os donos da empresa hoje que eu represento, que era um grande cliente do meu pai e viraram hoje, a gente representa eles, né? Então eles abriram as portas e teve o Fernandes e o João Daniel também, que são pessoas que me ajudaram muito no início, porque quando a gente começou eu dividi um pouco a atuação minha com meu pai foi trabalhar com esses 3 primeiros que eu falei, o Alberto, o Luigi e a Federica, e eu fui trabalhar com o Fernandes e com o João Daniel. Meu pai ligou e falou, dá uma chance pro menino aí. E tem o Reginaldo e o Marco Antônio, que eram representantes aqui de Campinas. Eu morava em Campinas, eles trabalhavam pro Fernandes e pro João Daniel e vieram me acolher na estrutura. Então, assim, essas pessoas aqui, originalmente, são as pessoas que abriram portas para mim, né? E depois todos os meus clientes, porque isso aí tem que, se eu for falar o nome aí, já tem muitos, assim, que me abriram portas, que acreditaram em mim, mas essas pessoas que eu citei nominalmente aqui são pessoas que em muitos momentos abriram portas e deram oportunidade para o simples vendedor se formar, né, cara? Então, vamos lá, a ordem alfabética. Bom, não vou colocar em ordem alfabética, mas vamos começar no A, né? Alberto, Luigi, Federica, Fernandes, João Daniel, a Paula, que é a esposa do Alberto, e arredores, filhos, que hoje a segunda geração tá no comando, então são pessoas que me ajudam muito. Fernandes e João Daniel, não sei se eu já falei, fica o meu muito obrigado, de verdade. Vocês foram pessoas que não tenho palavras, eu poderia ficar aqui mais horas agradecendo vocês. Então, são pessoas... E tem o Bruno, que é o que eu comentei, que é meu coach, cara, que, poxa, me abriu muitos olhos para estruturar, para aprender. Ele tem um processo que chama LBR, Life and Business Results. Então ele ele é um coach sério, ele até fala que ele é estrategista, e ele olha para a vida, olha para o negócio e trata isso de maneira séria, com ferramenta séria. Então também fica aqui meu muito obrigado ao Bruno, que é um cara top de linha, top mesmo, cara legal. A gente termina invertendo a ordem, dando para você a cadeira de entrevistador e te liberando para fazer uma pergunta dentro do que a gente faz no dia a dia aqui com marketing e tal. Você conhece bastante a operação, já foi cliente da empresa, a gente quase pariu uma criança junto, né? Se tem algo que você tenha dúvidas assim do digital que eu possa te ajudar. Ô Gil, você é um cara que eu sempre admirei e eu tava te falando isso. Você é um cara de visão, você é um cara que olha para frente, o seu olhar tá sempre a alguns quilômetros de distância na frente.
Se eu pudesse fazer uma pergunta pra você hoje, eu falo assim, pra onde você tá indo, cara? Pra onde você tá indo? Me leva junto, que ali você sempre, todas as vezes que eu conversei com você, você estava fazendo uma coisa que a coisa começaria a acontecer dali a um tempo. Então, eu tenho o máximo respeito pela sua trajetória. A gente se conectou, já foi cliente, já fui seu cliente, enfim, mas me considero seu amigo. Sim, com Porque certeza. eu sei, a gente tem pessoas, né, que estão na nossa vida profissional, assim, que a gente sabe que pode contar, sabe que se bater um fio vai conversar, sabe que vai abrir a porta, sabe que vai apresentar alguma coisa ou outra, vai contar uma situação de bastidor, vai te abrir um olho, te dar uma boa dica. E isso aí é um conceito já de network que é poderoso, e você, sem dúvida, é um amigo de network que eu tenho, que eu considero, e já falei com você em diversos momentos, já me consultei. Então, a minha pergunta para você, Jô, para onde você tá indo, meu amigo? Conta pra gente que água limpa é essa que a Cara, gente vai beber. boa pergunta. Às vezes nem eu sei. Ah, eu tenho visto uma mudança acontecer gigantesca na minha área de especialidade, que é fazer o telefone tocar. Sempre foi fácil para mim gerar anúncios que faziam o teu telefone tocar. De um tempo para cá, eu continuo fazendo tocar, mas está ficando caro. E como eu sempre atendi o cara pequeno, o cara que não tem dinheiro para fazer anúncio, se ficar caro, eu tô fora do jogo. E aí eu comecei a fuçar para entender como é que eu acho lead, como é que eu acho cliente de uma forma mais barata. A gente tem um método, a gente divide isso em tráfego pago, orgânico e viral. E para cada uma dessas esferas, eu fui tentar melhorar a operação. Então, por exemplo, no tráfego orgânico, a gente implementou algumas ferramentas automatizadas. A gente vai falar de IA depois, né? Mas que usam a inteligência artificial para produzir conteúdo escrito constantemente. Ô Gil, você tirou isso da onde? Da onde você tirou isso aí? Eu tenho um sócio que é meio professor pardal, meio doidão, assim, Meio que é Gil programador. 2, né? Porque você é um professor E aí ele pardalzinho. virou pra mim e falou, olha o que eu fiz. Eu falei, o que você fez? Eu fiz um negócio aqui que posta sozinho no blog, não sei o que, tal. Tô postando 20 matérias por dia no blog da empresa. E essa semana, todo dia aqui, eu tenho 8 reuniões de venda agendadas sozinha. Eu como sozinha? Não, a Cindy, que é a empresa que a gente é sócio, a Cindy atendeu, o fluxo conversou e a pessoa se auto-agendou para eu fazer demonstração da ferramenta para vender. Ele não é bom vendedor, ele é bom programador. Mas ele achou um jeito de fazer o pipeline ficar cheio organicamente, de graça. Falei, legal. Funciona onde? Funciona só no site da Cindy. Falei, então não serve. Peguei um cara... Deu pra ver que ele é bom programador, mas não é bom vendedor. Peguei um programador daqui, da empresa, e falei, eu preciso disso aqui integrado com a ferramenta que a gente usa para fazer site, com a Wix. E eu preciso que faça sozinho, de acordo com as minhas instruções, os meus temas, o meu prompt. Eu quero poder mudar o prompt a qualquer hora, em qualquer idioma. Que isso? Beleza. Eu estou postando em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil. Falando. Em clientes diferentes, prestando um serviço de conteúdo para gerar volume orgânico. Resultado prático. Eu recebo 4, 5 chamadas por dia de pessoas que me acharam na inteligência artificial como resposta do ChatGPT. O cara vai lá no chat, qual a melhor agência de marketing de Campinas? Aparece o Gil. E aí tem gente me chamando. E os meus clientes estão começando a ter o mesmo resultado. Faz 20 dias que eu estou com a ferramenta rodando na minha conta. Hein? Ô Gil, é só isso para fazer esse resultado? Não, não é. Os outros 2 pilares também importam. Mas esse era o pilar que eu tinha muita dificuldade de escalar. Porque você imagina você postar uma matéria por dia em cada site dos 200 clientes que eu atendo aqui dentro. Eu morro louco. Não dá para fazer. Nossa, cara. E a ferramenta faz. Isso que você falou para mim, então, que tava... Beleza. Outro BO. Tá ficando caro o tráfego pago, lembra? Beleza. Por que tá ficando caro? O brasileiro tem um hábito de falar pelo WhatsApp. Não é o hábito do americano. Não adianta pôr o botão de WhatsApp no site do americano que ninguém aperta. Lá é e-mail, é ligação de telefone. Lá eles são da idade da pedra ainda, com relação a isso. Aqui é o WhatsApp. Tudo é WhatsApp.
Aí o cara entra no teu site, imagina o site da Lumiara lá, que a gente fez para vender semijoia. O cara entrava lá e em vez de comprar no e-commerce, ele apertava o botão do WhatsApp para falar no atendimento. Acontece ou não acontece isso? Opa! Beleza. O cara que clicou é bom ou é ruim como cliente? O cara que clicou pra falar no WhatsApp? É. Não, ele... Eu acho que todo cliente é bom, né? Mas eu não sei onde tá a pegadinha da pergunta. Até eu acho que ele é bom. O Google Minha considera resposta. o clique no WhatsApp uma conversão. E ele considera um cliente bom aquele que converte. Certo. Só que nem todo mundo que clica no botão do WhatsApp vai pro Ele vai WhatsApp. lá xeretar Nem todo só, mundo né? vai. Dos que vão, nem todo mundo compra. Dos que vão pro WhatsApp, uma parte é criança pulando o desenho da Peppa. Pega essa aqui. A mãe é a tua cliente consumidora de semijoia. Às 4h30 da tarde, quando ela pega a filha na escola, ela dá o celular pra filha assistir desenho enquanto ela tá indo pra casa. Então, Ok? A filha vai assistir desenho da Peppa, mas o celular é de uma mulher de 40 anos de idade, dona de uma empresa, blá blá, todo o perfil que você escolheu. A filha de 2, 3 anos de idade Recebeu. aprende a pular o desenho, o anúncio na frente do desenho da Peppa. Quando ela vai pular o anúncio, ela clica no anúncio. E Quando ela você clica paga no por anúncio, ela. ela vai bater lá no teu WhatsApp. E o Meu que o Deus. sistema diz? conversão. Cliente bom, chamou no WhatsApp. E aí o que os novos tipos de anúncio do Meta e do Google usam inteligência artificial para escalar o resultado. Se ela manda um cliente da Peppa para você e considera bom, amanhã ela manda 2, depois ela manda 5, depois ela manda 100 e ela vai mandar só Peppa para você. Caramba, não dá nem pra acreditar, Que né? merda, né? Dano colateral. Beleza. Como é que desgramado. resolve isso? Chama o Gil. Eu preciso, uma vez que o cara chegou no WhatsApp e comprou de mim, eu preciso conseguir dizer pro Google e pro Meta, olha, o Fernando que você mandou aqui é um bom cliente, ele gastou R$1.000 comigo. Quero mais Fernando. É uma conversão chamada de conversão offline. Você precisa informar. Porque todo mundo que sai do teu site por um anúncio vem com um chassi. Aquele chassi diz que é você. E é com o bom aquele cliente. chassi, ele sabe todos os teus hábitos na internet. Então ele consegue achar mais gente parecida com você, desde que eu informe para ele que você Nossa, comprou. Cara, é complexo, hein? É, a gente criou uma ferramenta que faz isso. Que beleza, hein? Você, na sua conversa do WhatsApp, bota lá, parabéns pela sua compra de R$100. A ferramenta identifica que aquilo ali é o código combinado Código e de joga sucesso. R$100 para conversão. Com isso, eu consigo usar as campanhas de alta performance da ferramenta. como modelo. Não, usar elas, porque eu não estava podendo usar, porque vinha muita Peppa. Ah, entendi. Agora eu posso usar e conforme eu vou alimentando ela, dizendo o Fernando comprou, o Melo comprou, Ela o Vitor vai comprou, ficando mais ela vai ficando inteligente. cada vez melhor e trazendo cada vez mais Fernando Coisa pro jogo. qualificada. Então eu ajustei o tráfego pago, o orgânico, o pago. Falta um que é o viral, que é o vídeo. No vídeo já tem um tempo que a gente consegue fazer um baita de um trabalho de produzir conteúdo que engaja com o nosso nicho comprador. Não é necessariamente o vídeo que viraliza. Porque se viralizar errado também é uma porcaria. Vem um monte de entulho para dentro da tua rede social. Concorda? Eu preciso Com certeza. viralizar dentro daquele público que eu quero. Então a gente conseguiu, no passar do tempo, uma habilidade massa de nichar o conteúdo para bater na dor verdadeira, não na dor declarada, daquela fatia de mercado Tem que a gente essa quer. ainda, hein? Tem essa. Essa é uma jogada que o dia que os caras entenderem, meu velho, a dor que Aí, o cara ó. fala não é a dor que ele tem. O dia que o mercado entender isso e bater na dor verdadeira... Cai um pouco na escuta, né? O mercado Qual é a dor verdadeira? decifrar, né? A dor verdadeira daquele casal que estava dizendo que é barato ou caro a agência, 300 leads por R$1.500, a dor verdadeira ali é que eles estavam discordando por não ter conhecimento técnico. Eles estavam entre eles, o casal, discordando. Pô, eu dou uma mentoria que os dois podem participar, eles vão ter aula. A partir dali eles entendem o processo e não discordam mais. Aí eles tomam decisão dali para frente. Quando eu entendo a dor verdadeira, eu dou a solução pro cara que vai na dor verdadeira.
Aí esse é o lado pastor salvando o casamento aí, meu. E aí você vende pro cara porque o cara deseja aquela solução, porque para ele é como se você estivesse dentro da cabeça dele, entendendo ele. Isso é poderoso, mano. É isso que a gente faz com vídeo. Então, quando eu crio um vídeo dizendo o e-commerce acabou, pode marcar data, morreu, pode marcar data e comprar vela. Eu sei exatamente o que eu quero com o vídeo. Ele não é um vídeo aleatório de um tonto fazendo um corte na internet. Eu quero chamar a atenção pro cara que tá querendo montar um e-commerce. Ele não montou ainda, ele tá querendo. Lembra quando você chegou aqui querendo montar o e-commerce? O que eu falei pra você? Falei, bicho, e-commerce pra vender é difícil. Lembra que eu falei isso pra você? Sim. Não falei? Vamos pro Mercado Livre e tal. Não foi o que eu falei? Eu quero pegar esse cara... Jeito ir pro Mercado Livre, eu devia ter ouvido. Antes desse cara ir pro e-commerce, vai morrer, então eu não vou. E levar ele para um outro lugar para ensinar ele a fazer do jeito que funciona. E aí, você virou herói da pátria, né? É isso, entendeu? Então, eu faço o conteúdo de forma intencional para mim e para mais um monte de gente. E com isso eu consegui fechar a dinamite aqui. E gerar fluxo de cliente com custo. Fez o círculo todo, né, cara? Ô, Gil, eu queria aproveitar também para agradecer algumas pessoas importantíssimas, que é a Kátia, que trabalha comigo, com meu pai desde sempre. Então, ela participou de todas as histórias e mais algumas. A Patrícia, o Marcos Vinícius, a Mariana, são as pessoas que trabalham no escritório nosso lá de representação. E o Cerqueira, que é um professor também. É um professor que me ensinou muita coisa. Eu gostaria muito de agradecer essas pessoas também, porque elas são muito importantes. Queria muito agradecer. Então, Kátia, Vinícius, Mariana, Patrícia, Cerqueira, muito obrigado mesmo. O Simples Vendedor agradece tanta entrega e tanto ensinamento. E o Cerqueira é o mestre, né? O Cerqueira é um senhor... que tem uma parceria forte com meu pai também, que me ensina muita coisa. Então, obrigado mesmo. E, Gil, poxa, eu fico muito... Toda vez que eu converso com você, eu saio energizado, sabe? Com vontade de colocar mais pressão, mais energia, estudar ainda mais, performar, porque, assim, pessoas como você, elas tracionam a economia, tracionam o movimento de quem está ao redor, tem um campo gravitacional poderoso. Então, obrigado mesmo. Valeu, Fernando. Obrigado por ter vindo aí. Eu espero que a galera que está em casa goste, aproveite, procure o perfil lá para pegar dica de venda. Simples Vendedor. Segue o Simples Vendedor. Ferraz.1 Simples Vendedor. Precisa, né, cara? A relação de negócio precisa de faturamento. Faturamento vem de venda. Não tem como ter uma empresa próspera sem vender. Não tem como. Quando eu saí do banco para dar consultoria para a empresa, a única coisa que eu fazia era gastar menos e vender mais. E só dava certo porque vendia mais. Porque de gastar menos eu nem sou o melhor cara do planeta, entendeu? Tem coisa que eu olho e falo, isso aqui não vale a pena perder tempo. E tem cara de custo que vai olhar cada linha e tal. Mas qualquer empresa que venda muito, ela tem margem para errar nas outras coisas. Então, massa o teu trabalho, continua ensinando a galera, continua dando dica mesmo. Ensinando, aprendendo. Eu coloquei o propósito, você monta uma comunidade de pessoas do bem, você ensina, aprende e cria um ciclo ascendente, né, de evolução. Você está ensinando, está aprendendo, está trocando experiência e vai todo mundo... Porque no fim da história, sem demagogia, o mundo vive uma batalha do bem contra o mal. Então, o silêncio dos bons é um problema. Então, vamos unir as pessoas do bem, tá forte, dar a mão, fazer essa corrente ficar forte e andar para frente, para cima. Valeu, Fechou? Fernando. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.